discípulos estão agora reunidos no cenáculo em oração, estão orando na expectativa do Espírito Santo que Jesus havia prometido que daria, que haveria de enviar. E na oração eles oram, clamam, e os dias vão se passando, e aí cumpre-se o dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o 50º dia, 50 dias depois, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Jerusalém estava abarrotada de gente. Uma multidão enorme de caminhantes, andantes, peregrinos, viajantes estavam em Jerusalém para a festa dos Pentecostes. De repente houve-se um estrondo, barulho toma conta de toda a cidade de Jerusalém. Veja o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela foi capaz de parar a cidade inteira. Ela mudou o tom da festa dos Pentecostes. A atenção foi toda voltada para lá. E eles ficaram espantados com o fato de serem rústicos pescadores, galileus, semi-analfabetos, que male falavam aramaico, que nem idioma é. Aramaico é um dialeto do hebraico. Nunca cursaram idiomas nas faculdades da Palestina, nunca cursaram idiomas nas universidades de Jerusalém. Como, pois, os ouvimos falar na nossa própria língua das grandezas de Deus? Como? Então aqui está o grande milagre de Pentecostes. O grande milagre de Pentecostes não foi que eles enrolaram a língua e falou numa língua que ninguém entendeu nada. O grande milagre de Pentecostes foi que o Espírito Santo deu a eles o poder de pregar o Evangelho na língua nativa de toda aquela multidão que ali estava. E vejam os diferentes lugares que Lucas faz questão de mencionar para nós em Atos 2, a partir do versículo 9. Partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos que moravam ali, tanto judeus como prosélitos eram os convertidos ao judaísmo, cretenses, arábios. Como, pois, os ouvimos falar na nossa própria língua das grandezas de Deus, e ficaram assombrados. Ao mesmo tempo outros zombavam, porque diziam: estão embriagados, isso é vinho. E embriaguez aqui não tem o contexto, não tem a conotação do escândalo, né? Você vê uma pessoa embriagada hoje, você fica escandalizado. Meu Deus, eu vi o irmão embriagado. Aqui não tem essa conotação. Quem conhece minimamente de tradição judaica sabe que nas festas judaicas eles bebem mesmo, dançam mesmo, cantam mesmo. Festa de casamento hoje dos crentes um dia, e olha lá, né? Agora, quanto mais o tempo passa, as pessoas estão reduzindo o número de convidados. É só uma festinha ali. Casamento judaico? Não, é uma semana de... Qualquer festa judaica é uma semana de festa, e dança, e música, e canta, e bebe, e celebra. Então aqui, quando eles dizem estão embriagados, não tem conotação de escândalo. Eles estão dizendo o seguinte: não, já beberam demais, e é natural que a estas alturas esteja enrolando a língua e falando aí qualquer coisa. Aí Pedro se levanta e diz: opa, não é vinho como vocês estão pensando. O que está acontecendo aqui é para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí ele cita o profeta Joel, e você já sabe o final da pregação de Pedro. Quase 3.000 pessoas se rendem à poderosa mensagem do Evangelho pregada em Pentecostes. Bem, eu fiz só um resumo aqui. Eu quero, antes de terminar ali o meu tempo, pontuar rapidamente aqui alguns fatos importantes em Pentecostes, porque tudo que eu falei foi só um resumo. Você já sabe disso até melhor do que eu, de cós salteado, de trás para frente, da frente para trás. 3 fatos importantes em Pentecostes, pelo menos. Primeiro, o texto diz que cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que é que nós podemos aprender aqui? Pregar evangelho não é dom, como algumas pessoas se desculpam. Não prego o evangelho porque não tenho dom. Já ouvi muita gente dizer isso. Pregar evangelho não é dom. Não confunda pregar evangelho
com o dom da palavra. Paulo diz isso lá na carta aos Coríntios, sobre os dons, entre os quais o dom da palavra, o ministério e etc. Aqui não é dom, pregar evangelho não é dom, pregar evangelho é ordem, pregar evangelho é mandamento, pregar evangelho é imperativo. Ide, e essa expressão é o texto áureo da evangelização, Mateus 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mateus 28, um paralelo de Marcos capítulo 16, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmão e irmã, nenhum de nós temos escusas diante de Deus. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não preguei porque eu não tinha dom, eu não preguei porque eu não sabia falar em público, eu não preguei porque eu era tímido, sabe? A minha personalidade tímida não me deixava falar, então eu tinha essa timidez comigo, por isso que eu não preguei. Eu não preguei porque eu não tinha uma boa oratória, eu não preguei porque eu não tinha uma habilidade de falar em público. Isso não vai, perdão a expressão, isso não vai colar com Jesus, porque pregar evangelho não é ter habilidade de oratória, não é ter habilidade de falar em público, não é saber fazer um discurso para uma plateia. Pregar evangelho é ordem, é mandamento, é fazer discípulo, que Jesus diz, fazer discípulo quer dizer, é formar o caráter de Cristo na vida da pessoa, é anunciar Jesus, é falar de Jesus, é contar a história da cruz, é contar a mensagem da cruz a todo e qualquer homem, em todo e qualquer tempo, em tempo e fora de tempo. Esse é o grande mandato da igreja, e Jesus energizou a igreja no seu poder, para que do poder do Espírito Santo a igreja invadisse o mundo com a boa notícia do evangelho, anunciando ao mundo inteiro que Jesus Cristo é o Senhor.